Muitas vezes, o lugar que deveria ser nosso refúgio é onde encontramos o inferno na terra. O sangue da família nem sempre protege, às vezes é o que mais machuca. Bom dia, meus queridos. Aqui é a vovó Geralda, com meus 78 anos bem vividos, os cabelos brancos que carregam histórias que muitos não acreditariam. Estou sentada aqui na minha varanda em Congonhas, Minas Gerais, com meu terço nas mãos, enquanto as cigarras cantam nos pés de jabuticaba do quintal. Antes de começar essa jornada difícil, queria contar um segredinho para todos vocês. A equipe desse canal está fazendo um novo sorteio de R$ 500, apenas para quem está assistindo esse vídeo. Para participar é muito fácil, só basta se inscrever nesse canal, ativar o sininho, dar seu joinha no vídeo e comentar de qual cidade você está assistindo, quantos filhos ou netos vocês têm, qualquer informação sobre você já vale para estar participando deste sorteio. Estou super ansiosa para ler e conhecer de onde vocês me acompanham. Vamos voltar para 1957, quando eu tinha apenas 8 anos. Nasci numa fazendinha pobre em Congonhas, bem no interior de Minas. Nossa casa era de pau a pique, chão batido, sem energia elétrica, sem água encanada. O banheiro era uma casinha de madeira no quintal, com um buraco no chão. A gente tomava banho de bacia com água do córrego que passava perto. Éramos muitos, meu pai, minha mãe e 11 filhos. Eu era a segunda mais nova. Meu pai trabalhava na roça, plantando milho, feijão, mandioca, tudo para subsistência mesmo. Quando sobrava, vendia na feira da cidade, que ficava a 8 quilômetros da nossa casa. A gente ia a pé, carregando as coisas em sacos nas costas. Minha mãe trabalhava como lavadeira para as famílias mais abastadas da região. Saía cedinho com um fardo de roupas na cabeça e voltava no fim da tarde. Mesmo com tanta dificuldade, tenho algumas lembranças boas desse tempo. Brincava com meus irmãos mais novos debaixo dos pés de manga. Fazia bonecas de espiga de milho, pescava lambaris no córrego. A comida era simples. Angu com couve, feijão com farinha, às vezes um pedaço de toucinho quando tinha sorte. Mas nunca faltou, graças ao trabalho duro dos meus pais. Estudei muito pouco. Ia à escola quando dava, numa sala improvisada na igreja do povoado. Aprendi a ler e escrever, fazer contas básicas, mas tive que parar aos 9 anos para ajudar em casa. Cuidava dos irmãos menores, ajudava na roça, ia com minha mãe lavar roupa no rio. Tudo mudou quando meu pai morreu. Eu tinha 10 anos. Foi picado por uma cobra jararaca enquanto trabalhava na plantação. Não deu tempo de chegar no hospital da cidade. Morreu ali mesmo, nos braços da minha mãe e do meu irmão mais velho, o Sebastião, que tinha 19 anos na época. Com a morte do meu pai, o Sebastião virou o homem da casa. Ele já trabalhava como pedreiro na cidade. Ganhava um dinheirinho, mas não era suficiente para sustentar todo mundo. Minha mãe começou a trabalhar dobrado, lavando roupa de manhã até à noite. Os outros irmãos mais velhos, o Antônio de 17, o José de 16, o Francisco de 15, também tiveram que procurar trabalho. A casa ficou mais silenciosa sem meu pai. Ele era um homem duro, como muitos daquela época, mas nunca levantou a mão pra gente. Tinha um respeito, sabe? Com ele por perto, havia ordem. Quando ele se foi, as coisas começaram a desandar. Sebastião começou a beber. Chegava em casa tarde, cheirando a cachaça. Gritava com todo mundo, especialmente com minha mãe. A coitada, já cansada de tanto trabalhar, apenas abaixava a cabeça e aceitava. Acho que ela tinha medo de confrontar, de perder o pouco sustento que ele trazia. Foi quando eu fiz 12 anos que tudo começou. Numa noite, minha mãe tinha ido dormir na casa de uma patroa que estava doente e precisava de cuidados. Eu estava dormindo no mesmo quarto que minhas 2 irmãs mais velhas, a Maria de 14 e a Aparecida de 13, e meu irmão caçula, o Pedro, de 6 anos. Acordei com uma mão tampando minha boca. Era o Sebastião. Ele cheirava a cachaça, suor e fumo. Seus olhos tinham um brilho diferente, que até hoje me dá arrepios quando lembro. Se você gritar, vou machucar o Pedro, ele disse no meu ouvido. E então, aconteceu. Não vou entrar em detalhes sobre o que ele fez. Vocês podem imaginar. Uma menina de 12 anos, sem entender direito o que estava acontecendo. Doeu. Doeu muito. Não só o corpo,
mas a alma. Quando acabou, ele disse: "Isso fica entre nós. Se você contar para alguém, ninguém vai acreditar e eu vou fazer pior." Na manhã seguinte, não consegui olhar nos olhos da minha mãe quando ela voltou. Tinha vergonha, medo, confusão. Achei que tinha sido só uma vez, que ele estava bêbado, que tinha feito uma coisa ruim, mas que não repetiria. Estava enganada. Na semana seguinte, aconteceu de novo. E depois de novo. Sempre à noite, sempre com a mesma ameaça, sempre com a mesma dor. Depois de alguns meses, notei que minha irmã Maria também andava estranha. Chorava sem motivo, não queria ficar sozinha em casa. Um dia, peguei ela lavando os lençóis escondida, com manchas de sangue. Foi quando entendi que não era só comigo. Sebastião também estava fazendo aquilo com ela. Tentei conversar com minha mãe uma vez. Criei coragem depois de uma noite particularmente dolorosa. "Mãe, o Sebastião tá fazendo coisa ruim comigo de noite", disse baixinho enquanto ajudava ela a estender a roupa. Ela parou, olhou para o horizonte por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois virou para mim e disse: "Melhor você do que eu, menina. Homem é assim mesmo. Aprende a aguentar calada." Aquelas palavras foram como uma facada no peito. Minha própria mãe sabia. E não ia fazer nada. Talvez por medo, talvez por dependência do dinheiro que ele trazia, talvez porque ela mesma tinha passado por coisa parecida. Nunca vou saber ao certo. O tempo foi passando e a situação só piorou. Quando eu tinha 13 anos, Antônio, meu segundo irmão mais velho, começou a fazer a mesma coisa. Deve ter visto o que Sebastião fazia e achou que também podia. Depois foi a vez do José, e mais tarde do Francisco. Aos 14 anos, eu já tinha sido abusada por 4 dos meus irmãos mais velhos. Cada um deles, quando começava, dizia a mesma coisa: "Se você já faz com os outros, vai fazer comigo também." Como se eu tivesse escolha, como se eu fosse culpada. Quando eu chorava ou tentava resistir, apanhava. Tapas, socos, puxões de cabelo. "Aprende a não reclamar", diziam. "Mulher tem que ser calada." Eu tinha marcas pelo corpo todo, mas ninguém perguntava. Na escola, quando ainda ia, inventava quedas, acidentes. As professoras desconfiavam, acho, mas naquela época, em assunto de família, ninguém se metia. As coisas foram piorando em casa. Sebastião perdeu o emprego de pedreiro por causa da bebida. Antônio começou a se envolver com jogo. José foi preso por briga numa venda. Francisco virou alcoólatra também. A responsabilidade de sustentar a casa caiu ainda mais sobre minha mãe, que já estava ficando doente de tanto trabalhar. Aos 15 anos, eu tentava ficar o máximo possível fora de casa. Ia com minha mãe lavar roupa, oferecia para fazer entregas na cidade, qualquer coisa para não estar lá quando meus irmãos chegassem. Mas nem sempre funcionava. Com o passar do tempo, os outros irmãos também começaram. O Paulo, o Joaquim, o Benedito, o Geraldo, um por um. Como se fosse um direito deles, como se eu fosse uma coisa que eles podiam usar. Até hoje não entendo como seres humanos, pessoas do mesmo sangue, podem fazer isso com uma menina. Minhas irmãs também sofriam. A Maria tentou fugir uma vez, mas trouxeram ela de volta. A Aparecida se casou muito cedo, com 14 anos, com um homem de 40, só para sair de casa. Saiu de um inferno para outro, porque o marido dela também era violento. Foi nessa época que comecei a frequentar a igreja do povoado. Não que eu acreditasse muito em Deus naquele momento, como poderia com tudo que estava acontecendo? Mas era um lugar onde me sentia segura por algumas horas. Ninguém me tocava na igreja. Ninguém me machucava. Sentava no último banco e ficava lá, quietinha, até ser hora de voltar. O padre, um senhor já idoso chamado Padre Antônio, notava minha presença constante. Um dia, depois da missa, ele veio falar comigo. "Minha filha, vejo você aqui todos os dias. Está tudo bem em casa?" Quase contei tudo, quase gritei toda a verdade, mas o medo era maior. Medo do que meus irmãos fariam se soubessem que falei. Então, apenas sorri e disse que estava tudo bem, que só gostava da paz da igreja. Aos 16 anos, minha vida já era um pesadelo sem fim. Todos os dias eram iguais. Trabalhar, sofrer,
chorar escondida, rezar por um milagre que nunca vinha. Foi quando percebi que minha menstruação, que nunca foi muito regular, estava atrasada há mais de 2 meses. Meu corpo estava mudando. Minha barriga, sempre magra de tanta privação, começava a mostrar uma pequena saliência. Estava grávida. E o pior, não tinha ideia de quem era o pai. Podia ser qualquer um dos meus 8 irmãos que abusavam de mim regularmente. Tentei esconder o máximo que pude. Usava roupas largas, faixas apertadas na barriga, mas aos 5 meses ficou impossível disfarçar. Foi quando minha mãe percebeu. "Sua vagabunda!" gritou ela, me dando um tapa no rosto que me fez cair no chão. "Andou se oferecendo por aí? Agora vai trazer mais uma boca pra gente alimentar?" Tentei explicar que não tinha sido escolha minha, que foram meus próprios irmãos. Mas ela não queria ouvir. Talvez fosse mais fácil me culpar do que enfrentar a verdade horrível sobre os filhos que ela criou. Quando meus irmãos souberam, a reação foi ainda pior. Vagabunda, oferecida. Deve ter se engraçado com algum homem da cidade. Nenhum deles assumiu o que fazia comigo. Na frente dos outros, fingiam nojo, indignação. Como se não fossem eles mesmos que na calada da noite vinham ao meu colchão. Os abusos pararam durante a gravidez, pelo menos. Acho que tinham medo de machucar o bebê. Ou talvez o corpo grávido não despertasse o mesmo interesse. Mas as humilhações aumentaram. Era como se eu tivesse cometido o pior dos pecados, quando na verdade era a maior vítima daquela casa. E assim passei os meses da gravidez, trabalhando pesado mesmo com a barriga crescendo, comendo as sobras que me davam, dormindo num canto da cozinha porque já não me deixavam dormir no quarto com os outros. Sozinha, assustada, com uma criança crescendo dentro de mim. Uma criança que, apesar de tudo, comecei a amar. Era a única pessoa no mundo que era verdadeiramente minha. Meu Deus, como é difícil lembrar de tudo isso, mas preciso contar. Preciso que vocês saibam que essas coisas acontecem, que existem infernos dentro de casas que parecem normais por fora. Talvez minha história ajude alguém que está passando por algo parecido a buscar ajuda antes que seja tarde demais. Enquanto lembro as coisas que vivi naquela casinha de pau a pique, percebo que muita gente deve estar assistindo de lugares bem diferentes agora. Alguns talvez de casas confortáveis nas capitais, outros do interior como eu, cada um com sua história. Me conta nos comentários de onde você está assistindo esta vovó aqui. Isso me ajuda a sentir que não estou sozinha nessa jornada de compartilhar minha vida com vocês. E não esqueça do joinha, viu? Cada curtida é como um abraço que recebo, e isso aquece meu coração de vovó. E foi assim que passei minha infância e início da adolescência. Uma menina que deveria estar brincando, estudando, sonhando com o futuro, mas que vivia um pesadelo diário nas mãos daqueles que deveriam protegê-la. O que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. O nascimento daquela criança inocente seria marcado por uma crueldade que até hoje, tantas décadas depois, me faz chorar ao lembrar. A barriga crescia a cada dia, como se fosse um relógio marcando o tempo da minha sentença. Os meses finais da gravidez foram os mais solitários da minha vida até então. Minha família me tratava como se eu tivesse uma doença contagiosa. Nas refeições, comia por último, com o que sobrava. No trabalho, ninguém aliviava minha carga. Mesmo com a barriga de 8 meses, ainda carregava baldes de água do córrego, esfregava roupa na pedra, ajudava na colheita. Nessa época, já estávamos em 1965. Eu via outras meninas da minha idade passando pela estrada, indo para a escola, algumas até namorando, sonhando com casamento. Enquanto isso, eu carregava dentro de mim não só um bebê, mas um segredo que me consumia por dentro como fogo lento. O único lugar onde encontrava algum consolo continuava sendo a igreja. Ia às escondidas quando podia, geralmente antes do amanhecer, quando todos ainda dormiam, ou no fim da tarde, dizendo que ia buscar lenha. Sentava no último banco e rezava. Não sabia direito pelo quê. Talvez por um milagre, talvez só pelo fim do sofrimento, de qualquer forma que viesse. Padre Antônio continuava me observando com aqueles olhos bondosos que pareciam enxergar através da minha alma. "Geralda", ele me disse uma vez, quando me encontrou chorando depois da missa.
Seja o que for que esteja acontecendo, Deus não te abandonou. E eu também estou aqui. Quase contei tudo naquele dia. As palavras estavam na ponta da língua, prontas para saltar. Mas então lembrei das ameaças dos meus irmãos, do desprezo da minha mãe, do bebê que dependeria só de mim para sobreviver. Engoli o choro e as palavras, agradeci a bondade do padre e voltei para casa, para o inferno que chamava de lar. Lembro que naquele ano o inverno foi rigoroso em Minas. As noites frias eram ainda mais difíceis porque me faziam dormir no chão da cozinha, com apenas uma coberta fina. Meu corpo doía do trabalho pesado e da gravidez avançada. Meus pés inchavam tanto que mal conseguia calçar os chinelos velhos que usava. Foi numa dessas noites frias que ouvi uma conversa que gelou meu sangue mais que o vento que entrava pelas frestas da parede de pau a pique. Meus irmãos mais velhos, Sebastião e Antônio, conversavam no terreiro, perto da janela onde eu estava deitada. Quando essa criança nascer, temos que dar um jeito nela, dizia Sebastião, a voz alterada pela cachaça. Se alguém descobrir que a menina pariu, vão fazer perguntas. E se descobrirem o que aconteceu aqui, podemos dizer que nasceu morto, sugeriu Antônio. Enterramos no mato e pronto. Abracei minha barriga com força, como se pudesse proteger meu bebê daquelas palavras horríveis. Naquele momento, tomei uma decisão. Faria qualquer coisa para salvar aquela criança. Era a única pessoa no mundo que era realmente minha. A única que não tinha me machucado ou traído. O tempo ia passando e eu tentava pensar num plano. Fugir? Para onde? Sem dinheiro, sem documentos, sem ninguém para me ajudar, como sobreviveria nas ruas com um recém-nascido? Pedir ajuda ao padre? E se meus irmãos descobrissem e cumprissem suas ameaças antes que eu conseguisse sair dali? Comecei a esconder pequenas coisas. Um pedaço de pão aqui, algumas moedas ali, uma muda de roupa. Preparava-me como podia para o momento em que o bebê nascesse e eu precisasse protegê-lo, mesmo sem ter ideia de como faria isso. Minha mãe, nessa época, parecia ter envelhecido 20 anos. O trabalho duro, a pobreza, os filhos problemáticos, tudo isso tinha sugado sua força e até sua humanidade. Ela me olhava como se eu fosse uma estranha, não a menina que ela havia dado à luz. Às vezes, pegava seu terço e murmurava orações, olhando para minha barriga com uma mistura de desgosto e resignação. Vai parir no chiqueiro quando chegar a hora, disse ela secamente uma noite, enquanto eu gemia com as dores nas costas. Não quero sangue e imundície dentro da casa. Aquelas palavras me atingiram como um tapa. Parir no chiqueiro, como um animal? Era isso que eu valia para ela? Mas não tinha escolha, nem voz para protestar. Apenas assenti e engoli mais aquela humilhação. Os dias foram passando e eu sentia que o momento se aproximava. O bebê se mexia cada vez mais, como se também estivesse ansioso para sair daquele lugar. Ou talvez sentisse meu medo, minha angústia, e estivesse tentando me consolar do único jeito que podia. Uma noite, acordei com uma dor diferente. Mais forte, mais profunda, como se algo estivesse rasgando meu corpo por dentro. Tentei não gritar, não chamar atenção. Levantei-me com dificuldade e saí para o quintal. A lua estava cheia, iluminando o caminho até o chiqueiro abandonado. Os porcos tinham sido vendidos meses antes, quando o dinheiro ficou ainda mais curto. O chão era de terra batida, misturada com palha velha e excrementos secos. O cheiro era nauseante. As paredes de madeira tinham frestas que deixavam entrar o vento frio de julho. Foi ali, sozinha na noite, que me preparei para trazer meu filho ao mundo. As dores aumentavam, vinham em ondas cada vez mais próximas. Mordi um pedaço de pano para não gritar. Minhas mãos agarravam a palha suja, procurando algo para me apoiar enquanto meu corpo trabalhava naquele processo tão natural e tão assustador. Não sei quanto tempo fiquei ali, entre dores lancinantes e momentos de exaustão. Horas, provavelmente. O céu começava a clarear quando senti a urgência de empurrar. Sem ninguém para me guiar, segui o instinto do meu próprio corpo. E então, num momento de dor indescritível, seguido por um alívio súbito, meu bebê escorregou para o mundo. Para aquele chiqueiro imundo,
para aquela vida que eu não sabia como proteger. Era uma menina, pequena, vermelha, coberta por aquela substância esbranquiçada que os bebês trazem quando nascem. E o mais importante, estava viva. Chorou. Um choro fraquinho que me encheu de pavor. Se alguém ouvisse... Com mãos trêmulas, cortei o cordão umbilical com uma faca enferrujada que tinha escondido dias antes. Usei trapos que tinha separado para limpar o rostinho, o corpinho delicado. Enrolei minha filha num pedaço de cobertor velho que tinha escondido no chiqueiro. Shh, minha pequena, sussurrei, beijando sua testa. Mamãe está aqui. Mamãe vai te proteger. Era uma promessa impossível nas circunstâncias, mas naquele momento eu acreditava nela com toda a força do meu coração. O sol já estava nascendo quando ouvi passos se aproximando. Era minha mãe, trazendo um balde d'água e alguns trapos. Acabou? Perguntou ela friamente, olhando para o bebê em meus braços. Sim, respondi, instintivamente apertando minha filha contra o peito. É uma menina. Ela olhou para a criança por um longo momento. Por um segundo, pensei ter visto algo em seus olhos, uma faísca de ternura, talvez, ao ver aquele rostinho inocente. Mas logo seu olhar endureceu novamente. Limpe tudo isso. Não quero ninguém perguntando por aí. E dê um jeito de manter essa criança quieta. Foi toda a ajuda que recebi. Nenhuma palavra de conforto, nenhum gesto de carinho para a neta recém-nascida. Apenas ordens práticas e a continuação daquele desprezo que tinha se tornado sua única forma de relacionamento comigo. Com dificuldade, limpei o chiqueiro o melhor que pude. Meu corpo doía terrivelmente, ainda sangrando do parto recente. Mas não tinha tempo para descansar, para me recuperar. Tinha uma vida para proteger agora. Dei um banho na minha filha com a água do balde, tirei aquele sangue, aquela sujeira toda. Ela era tão pequena, tão perfeita. Tinha os dedinhos completos, as sobrancelhas delicadas, os lábios que pareciam um botão de rosa. Como algo tão puro poderia vir de tanto horror? Batizei-a ali mesmo, jogando um pouco daquela água em sua testa. Maria da Luz, sussurrei. Luz porque era isso que ela trazia para minha vida escura. Maria em homenagem à mãe de Jesus, que também deve ter sofrido ao ver seu filho sofrer. Nos dias que se seguiram, vivi em constante estado de alerta. Mantinha Maria da Luz escondida no chiqueiro durante o dia enquanto trabalhava. Corria para lá nos momentos que conseguia escapar, para amamentá-la, limpá-la, simplesmente segurá-la nos braços. À noite, quando todos dormiam, levava-a para perto de mim na cozinha, aproveitando as horas de escuridão para cuidar dela adequadamente. Foi o período mais difícil e mais bonito da minha vida até então. Difícil pela exaustão, pelo medo constante, pela recuperação dolorosa do meu próprio corpo. Bonito pelos momentos com minha filha, seu cheirinho de bebê mesmo nas condições precárias, seu olhar que parecia reconhecer o meu, seus dedinhos agarrando meu dedo com força surpreendente. Mantive esse arranjo impossível por quase 3 meses. 3 meses de mentiras, de desculpas para explicar minhas ausências, de orações desesperadas para que Maria da Luz não chorasse na hora errada. 3 meses vivendo com um medo que nunca diminuía, que me acompanhava a cada segundo, a cada respiração. Minha mãe sabia, claro. Não sei se ela contou para meus irmãos ou se simplesmente decidiu ignorar a situação, como fazia com tantas outras coisas. Às vezes, quando ninguém estava olhando, ela deixava um pedaço extra de pão perto do meu lugar, ou um pouco mais de leite. Pequenos gestos que não compensavam sua cumplicidade com o meu sofrimento, mas que, naquele momento desesperado, eu recebia com gratidão. Padre Antônio também desconfiava que algo tinha mudado. Eu não conseguia mais ir à igreja com tanta frequência. E quando ia, estava visivelmente exausta, preocupada. Geralda, ele me disse uma vez, seja o que for que esteja acontecendo, lembre-se que Deus vê tudo, e que esta igreja é um refúgio para quem precisa. Aquelas palavras ficaram comigo, como uma pequena semente plantada que ainda não estava pronta para germinar. Um refúgio. Seria possível? Haveria um lugar onde eu e minha filha poderíamos estar seguras? Enquanto esses pensamentos cresciam na minha mente,
os abusos tinham recomeçado. Assim que meu corpo se recuperou o suficiente do parto, meus irmãos voltaram às visitas noturnas. Como se nada tivesse mudado, como se eu não tivesse acabado de dar à luz, como se não fosse o corpo deles que tinha gerado aquela criança que eu escondia. As mesmas mãos que podiam ter sido de um pai para Maria da Luz eram as que me machucavam noite após noite. A mesma boca que poderia ter dito palavras de amor para uma filha cuspia ofensas e ameaças no meu ouvido. Era uma monstruosidade que minha mente adolescente mal conseguia processar. E a cada novo abuso crescia em mim a certeza de que precisava sair dali. Não só por mim, já tinha quase aceitado meu destino, mas pela minha filha. O que aconteceria quando ela crescesse? Repetiria-se o ciclo de horror? Não, eu não permitiria. Preferia morrer. Comecei a planejar uma fuga mais concreta. Guardava cada moeda que conseguia pegar sem que notassem. Escondia pequenas porções de comida que pudesse carregar. Juntei algumas roupas da bebê que tinha feito com retalhos, escondidas de todos. Mas o destino, que raramente tinha sido gentil comigo, escolheu esse momento para desferir mais um golpe cruel. Um golpe que mudaria para sempre o rumo da minha história e me empurraria para o momento mais desesperador da minha jovem vida. Foi numa tarde quente de outubro. Eu tinha deixado Maria da Luz no chiqueiro, cuidadosamente escondida entre palha limpa que eu trocava diariamente, e alguns trapos que serviam de cobertor. Estava na roça, colhendo mandioca com meus irmãos mais novos, quando ouvi um grito vindo da direção da casa. Meu coração parou. Sabia, antes mesmo de largar o cesto de mandioca e correr, o que tinha acontecido. Alguém tinha encontrado minha filha, meu segredo, meu tesouro, minha razão de viver. Descobertos, quando cheguei ofegante ao terreiro, vi uma cena que ficaria gravada na minha memória para sempre. Sebastião segurando minha pequena Maria da Luz pelo braço, como se fosse um saco de batatas. Ela chorava desesperadamente, seu rostinho vermelho de tanto esforço. "Então era isso que você escondia, sua desgraçada?" gritou ele, balançando a bebê de um jeito que me fez temer por seus ossinhos frágeis. Pariu mesmo o bastardo e ainda teve a audácia de esconder. "Por favor", implorei, estendendo os braços para minha filha. "Por favor, me dê ela. Está machucando ela. Por favor." Sebastião riu. Aquela risada fria que eu conhecia tão bem e que sempre precedia algo terrível. "Você realmente achou que poderia esconder isso? Que poderia criar esta aberração debaixo do nosso nariz?" Os outros irmãos foram chegando, atraídos pelos gritos. Minha mãe apareceu na porta da casa, o rosto uma máscara indecifrável. "Mãe!" chamei desesperada. "Por favor, ajude! É sua neta!" Ela apenas olhou para o chão, para as próprias mãos, para qualquer lugar menos para mim e para o bebê que chorava. Seu silêncio era a resposta que eu já esperava, mas que ainda assim doía como uma faca. Sebastião passou a bebê para Antônio, que a segurou com o mesmo desprezo, a mesma brutalidade. "Vamos dar um fim nisso agora mesmo", disse ele. "Já devia ter feito isso quando nasceu." "Não!" gritei, avançando para tentar pegar minha filha. Fui detida por Francisco e José, que me seguraram pelos braços com tanta força que fiquei com marcas roxas por semanas. "Por favor, faça o que quiser comigo, mas não machuque ela. Ela é só um bebê." Minhas súplicas caíam em ouvidos surdos. Vi Antônio se afastando com minha filha, sumindo na direção da estrada que levava à cidade. Sebastião se aproximou de mim, o rosto contorcido numa máscara de ódio. "Você nunca mais vai ver essa criança", disse ele, a voz baixa e ameaçadora. "E se abrir a boca para contar para alguém, qualquer pessoa, sobre isso, eu te mato, entendeu?" Desabei no chão quando me soltaram, chorando com uma dor que parecia que ia me partir ao meio. Minha filha, minha pequena Maria da Luz, levada para onde? Para que destino? Naquela noite, deitada no chão da cozinha como sempre, mas agora com um vazio imenso nos braços que por 3 meses tinham segurado minha filha, tomei uma decisão. Não importava o que acontecesse comigo. Não importava as ameaças, os riscos. Eu precisava descobrir para onde tinham levado meu bebê. Precisava saber se ela estava viva, se estava bem. E então, de alguma forma, precisava pegá-la de volta e fugir daquele inferno para sempre.
O que eu não sabia é que meus irmãos tinham outros planos para mim. Planos que não incluíam me dar tempo para procurar minha filha. Planos que quase terminaram com a minha vida, mas que, por uma reviravolta do destino, acabariam me levando para o único lugar onde eu poderia finalmente encontrar redenção. Os dias que se seguiram ao desaparecimento da minha Maria da Luz foram os mais sombrios da minha existência. Acordava todas as manhãs com aquela dor que só uma mãe separada do filho conhece. Um vazio físico, como se tivessem arrancado um pedaço do meu corpo. Meus seios ainda produziam leite, doloridos e inchados, lembrando-me constantemente da filha que não estava mais lá para alimentar. Não me permitiram nenhum luto. Na manhã seguinte, estava de volta ao trabalho na roça, carregando água, lavando roupa. Ninguém mencionava o bebê. Era como se Maria da Luz nunca tivesse existido, como se aqueles 3 meses de amor secreto tivessem sido apenas um sonho. Mas eu sabia. Meu corpo sabia. Meu coração partido sabia. Durante as semanas que se seguiram, tentei descobrir o que tinha acontecido com minha filha. Perguntava discretamente às poucas pessoas que via. Uma vizinha que vinha comprar ovos, o homem que passava vendendo panelas. Ouviu falar de algum bebê aparecendo por aí? Talvez deixado na igreja ou com alguma família? Ninguém sabia de nada, ou pelo menos ninguém queria me dizer. Sebastião, sempre atento, percebeu minhas tentativas. Uma noite, me pegou sozinha no quintal. Ainda procurando o bastardo? Desista. Está longe daqui agora. E se continuar fazendo perguntas, vai se juntar a ela. Aquela palavra, ela, me deu um fio de esperança. Ela. Então minha filha estava viva, pelo menos quando a levaram. Não tinham feito o pior. Esse pequeno consolo era tudo que eu tinha para me agarrar. Naquela época, já em 1966, eu tinha acabado de fazer 17 anos. Não era mais a menina assustada que aceitava tudo em silêncio. A maternidade, mesmo tão breve, tinha plantado em mim uma semente de coragem que crescia a cada dia. Comecei a planejar minha fuga de forma mais determinada. A vida na casa continuava seu ritmo de horror. Os abusos não pararam. Pelo contrário, pareciam mais frequentes, como se meus irmãos quisessem me punir por ter tentado esconder a criança. As agressões físicas também aumentaram. Qualquer pequeno erro, um feijão queimado, uma roupa mal lavada, era motivo para tapas, puxões de cabelo, empurrões. Minha mãe, nessa época, já estava muito doente. Anos de trabalho pesado e má alimentação tinham cobrado seu preço. Tossia constantemente, uma tosse seca que vinha das profundezas do peito. Estava magra, fraca, envelhecida além da idade. Ainda assim, não havia nela nenhum gesto de arrependimento ou tentativa de proteção para com a filha que tanto sofria sob seu teto. Uma manhã, acordei com vômitos intensos. Meu estômago se revirava, rejeitando até a água que tentava beber. A princípio, achei que fosse alguma comida estragada. Mas quando o mesmo aconteceu no dia seguinte, e no outro, um terror gelado se instalou no meu peito. Estava grávida novamente. A realização caiu sobre mim como uma sentença de morte. Não poderia suportar tudo outra vez. A humilhação, as dores, o parto desumano e depois, inevitavelmente, perder essa criança também. Não aguentaria. Preferiria morrer. Naquela noite, chorei até não ter mais lágrimas. Sozinha no meu canto da cozinha, abracei a barriga ainda plana, onde crescia mais uma vida inocente, condenada a nascer naquele ciclo de horror. Me perdoe, sussurrei para aquele ser que mal tinha começado a se formar. Me perdoe por trazer você para este mundo terrível. No dia seguinte, tomei coragem e fui à igreja. Não para a missa. Não havia nenhuma naquele dia. Mas para falar com Padre Antônio. Já fazia tempo que não conseguia ir até lá, vigiada como era pelos meus irmãos. Aproveitei que todos tinham saído para trabalhar e minha mãe estava dormindo, exausta da febre que a consumia. Encontrei o velho padre cuidando do pequeno jardim ao lado da igreja. Quando me viu, seus olhos cansados se iluminaram. Geralda! Há quanto tempo, minha filha? Estava preocupado com você. Não aguentei. Desabei em lágrimas ali mesmo, no meio das flores que ele cultivava com tanto carinho. Entre soluços contei tudo, ou quase tudo.
Falei dos abusos, da gravidez anterior, do bebê que tinha nascido e sido levado. Falei da nova vida que crescia dentro de mim e do meu desespero, do meu medo de passar por tudo aquilo novamente. Não mencionei quem eram os abusadores. Mesmo ali, desmoronando, o medo das ameaças dos meus irmãos era maior que minha necessidade de revelar toda a verdade. Padre Antônio ouviu tudo em silêncio, o rosto envelhecido, mostrando uma dor que refletia a minha própria. Quando terminei, ele pegou minhas mãos entre as suas. Minha filha, disse ele, a voz embargada, o que fizeram com você é um pecado terrível perante Deus e os homens. Você precisa sair daquela casa imediatamente. Posso ajudar, posso encontrar um lugar seguro para você. Oh, era tudo o que eu queria ouvir, tudo o que eu precisava, uma mão estendida, uma promessa de ajuda. Mas então pensei nos olhos frios de Sebastião, nas suas ameaças, na violência de que sabia que ele era capaz. E se ele descobrisse que eu tinha falado? E se ele viesse atrás de mim? Atrás do padre? Preciso pensar, respondi, enxugando as lágrimas. Tenho medo do que podem fazer se eu fugir. Volte amanhã, insistiu ele. Prometa que voltará, e teremos um plano. Prometi, com toda sinceridade. Realmente planejava voltar no dia seguinte, aceitar a ajuda oferecida, finalmente escapar daquele inferno. Mas o destino, mais uma vez, tinha outros planos para mim. Quando voltei para casa, encontrei minha mãe acordada, tossindo sangue num trapo sujo. Parecia ainda pior que de manhã, a pele amarelada, os olhos fundos. Mesmo depois de tudo, não pude evitar sentir pena. Preparei um chá de ervas que cresciam no quintal, o único remédio que tínhamos disponível, e a ajudei a beber. Por um momento, enquanto segurava aquela mulher frágil que um dia tinha sido forte, pensei em contar-lhe sobre minha nova gravidez, sobre meus planos de fuga. Talvez, diante da morte que claramente se aproximava, ela encontrasse em si algum resquício de amor materno, alguma vontade de me proteger, mesmo que tardiamente. Mãe, comecei, hesitante. Estou esperando outro filho. Ela me olhou longamente, a respiração difícil fazendo seu peito subir e descer com esforço. Por um momento, pensei ter visto um lampejo de tristeza, de remorso talvez, em seus olhos cansados. Mas quando falou, sua voz era a mesma de sempre, fria, distante. Dessa vez, eles não vão deixar nascer. Ouvi Sebastião falando. Um calafrio percorreu minha espinha. O que ele disse? Que não vão passar pela mesma vergonha de novo, que dessa vez vão resolver antes. Suas palavras confirmavam meu pior medo. Não apenas perderiam meu bebê depois do nascimento, planejavam impedir que ele sequer chegasse a nascer. Como, eu não sabia, mas conhecendo a crueldade dos meus irmãos, poderia imaginar. Preciso ir embora daqui, disse, mais para mim mesma que para ela. Minha mãe fechou os olhos, como se estivesse cansada demais para continuar aquela conversa. Depois de um longo silêncio, falou sem abrir os olhos. Vá. Você sempre foi a mais forte de todos nós. Fiquei chocada. Era a coisa mais próxima de amor ou aprovação que ela já tinha me dado em anos. Talvez a proximidade da morte estivesse amolecendo seu coração endurecido. Ou talvez fosse apenas o delírio da febre. De qualquer forma, aquelas palavras me deram uma força extra para o que viria a seguir. Naquela noite, enquanto preparava o jantar, observei meus irmãos ao redor da mesa. Sebastião e Antônio conversavam em voz baixa, me lançando olhares ocasionais que me deixavam em alerta. Os outros comiam em silêncio, exaustos do trabalho. Minha mãe estava deitada, incapaz de se levantar para a refeição. Servi a todos como de costume, deixando meu próprio prato por último, com as sobras. Mas desta vez, não comi. Algo no modo como Sebastião sorriu quando coloquei o prato na minha frente me deixou desconfiada. Não está com fome? Perguntou ele, com uma falsa preocupação que fez meu estômago revirar. Coma. Precisa se alimentar. No seu estado. Então ele sabia. Sabia da gravidez. Como? Eu não tinha certeza. Talvez tivesse notado os vômitos matinais, ou talvez minha mãe, em seu delírio febril, tivesse deixado escapar nossa conversa. Estou sem fome, respondi, afastando o prato. Vou ver como a mãe está. Fui para o quarto onde minha mãe descansava.
fechando a porta atrás de mim. Sentei na beirada da cama improvisada onde ela estava deitada. Sua respiração era superficial, difícil. Não abri os olhos quando entrei. Foi então que ouvi as risadas vindas da cozinha. Risadas de quem sabe que armou uma armadilha bem-sucedida. E entendi, com clareza cristalina, o que tinham feito. O prato. Meu prato de comida. Tinham colocado algo nele. Veneno, provavelmente, o mesmo que usávamos para matar os ratos que infestavam o paiol. Estavam tentando me matar. Matar a mim e ao bebê que carregava. Uma onda de náusea me atingiu, mas desta vez não era da gravidez. Era puro terror. Se eu tivesse comido aquela comida, se não tivesse desconfiado, não havia mais tempo a perder. Não podia esperar até o dia seguinte para encontrar o padre, para elaborar um plano cuidadoso. Tinha que sair daquela casa naquela mesma noite, ou não viveria para ver o amanhecer. Esperei até que todos estivessem dormindo. O ronco pesado de Sebastião, o ressonar mais leve dos outros. Levantei-me silenciosamente do meu canto na cozinha. Já tinha tudo planejado na minha cabeça. Pegaria as poucas moedas que tinha escondido no quintal, uma trouxa com a muda extra de roupa que possuía e sairia sem olhar para trás. Mas antes de ir, fui mais uma vez ao quarto onde minha mãe dormia. Não podia deixá-la sem me despedir, mesmo depois de tudo. Ela estava adormecida, a respiração ainda mais difícil que antes. Parecia uma vela prestes a se apagar. Adeus, mãe, sussurrei, tocando levemente sua testa quente de febre. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Não houve resposta, apenas um leve movimento das pálpebras. Foi o suficiente. Saí do quarto silenciosamente, peguei minhas poucas coisas escondidas e caminhei para a porta da frente. Foi quando ouvi um som atrás de mim. Um rangido de tábua, um suspiro contido. Virei-me rapidamente e vi Sebastião parado ali, os olhos brilhando na escuridão como os de um animal predador. Indo a algum lugar, irmãzinha? Perguntou ele, a voz arrastada pela cachaça que tinha bebido mais cedo. Meu coração disparou. Apertei a trouxa de roupas contra o peito, como se aquele pedaço de pano pudesse me proteger. Vou buscar água no poço, menti, a voz trêmula traindo meu medo. Com suas coisas, no meio da noite? Ele riu, um som que gelava meu sangue. Acho que não. Acho que você está tentando fugir, e isso eu não posso permitir. Avançou para mim, as mãos estendidas como garras. Não pensei, apenas reagi. Virei e corri para a porta, empurrando-a com toda a força que tinha. O ar frio da noite atingiu meu rosto quando saí para o terreiro, correndo em direção à estrada. Ouvi Sebastião atrás de mim, xingando, ameaçando. Corri como nunca tinha corrido na vida, impulsionada pelo puro terror e pela certeza de que, se ele me alcançasse, seria meu fim. Meus pés descalços batiam na terra dura da estrada, machucando-se nas pedras, nos galhos caídos. A escuridão era quase completa. Apenas a lua minguante fornecendo um pouco de luz para guiar meus passos desesperados. Atrás de mim, os passos e os gritos de Sebastião pareciam cada vez mais distantes. Corri até meus pulmões queimarem, até minhas pernas tremerem de exaustão. Quando finalmente parei, apoiando-me numa árvore à beira da estrada, percebi que não ouvia mais nada atrás de mim. Tinha conseguido. Tinha escapado. Mas para onde ir agora? A cidade mais próxima ficava a quilômetros de distância. A igreja do Padre Antônio estava na direção oposta, e eu não ousava voltar. Sebastião certamente estaria procurando por mim. Talvez já tivesse acordado os outros irmãos para ajudar na busca. Decidi continuar pela estrada, na direção da cidade. Era minha única chance. Caminhei a noite toda, parando apenas para descansar brevemente quando minhas pernas já não me sustentavam mais. Quando o sol começou a nascer, eu já estava nos arredores da cidade de Congonhas. Era uma cidade pequena, mas para mim, que raramente saía da zona rural, parecia enorme e assustadora. As ruas de pedra, as casas aglomeradas, as pessoas começando a sair para o trabalho, tudo me causava uma sensação de desorientação e medo. Não conhecia ninguém ali. Não tinha para onde ir. Não tinha o que comer.
As poucas moedas que tinha trazido comigo mal dariam para um pão. E estava começando a sentir uma dor estranha na barriga. Não como as náuseas da gravidez, mas algo mais profundo, mais preocupante. Quando olhei para baixo, vi manchas de sangue na minha saia. Um sangue escuro, diferente do da menstruação. Com horror, entendi o que estava acontecendo. Estava perdendo o bebê. Talvez pelo esforço da fuga, talvez por algum resquício de veneno que pudesse ter ingerido sem perceber, ou talvez simplesmente porque aquela pequena vida, como a anterior, não estava destinada a viver neste mundo cruel. Sentei-me na calçada de uma rua lateral, menos movimentada, e chorei silenciosamente. Pelas dores físicas, sim, mas principalmente pela perda de mais um filho que nem chegaria a conhecer. Pela vida que tinha deixado para trás, por mais terrível que fosse. Pelo medo do futuro desconhecido que me aguardava. Foi ali, encolhida de dor numa calçada de Congonhas, sangrando a vida que se esvaía de dentro de mim, que vi uma igreja do outro lado da rua. Não a pequena capela do povoado que eu conhecia, mas uma igreja maior, mais imponente. Um lugar que, instintivamente, me pareceu seguro. Com esforço, levantei-me e atravessei a rua, cambaleando. Subi os poucos degraus que levavam à entrada e empurrei a pesada porta de madeira. O interior estava fresco e silencioso, iluminado apenas por algumas velas e pela luz que entrava através dos vitrais coloridos. Avancei pelo corredor central, entre os bancos vazios. O altar parecia distante, quase inalcançável no meu estado de fraqueza. Mas continuei, um passo após o outro, guiada por alguma força que não conseguia explicar. Quando cheguei perto do altar, minhas pernas finalmente cederam. Caí de joelhos, as mãos agarrando a balaustrada que separava a nave do presbitério. A dor na barriga era agora insuportável, e podia sentir o sangue quente escorrendo pelas minhas pernas, manchando o chão de pedra sob mim. Ajude-me, sussurrei, sem saber ao certo se falava com Deus, com os santos cujas imagens me observavam das paredes, ou simplesmente com quem pudesse ouvir. Por favor, ajude-me. E então a escuridão me envolveu, misericordiosa em sua promessa de fim para a dor. A última coisa que vi foi uma figura se aproximando rapidamente. Uma mulher de hábito preto e branco, seu rosto expressando alarme e compaixão. Uma freira. Um anjo, pensei enquanto minha consciência se apagava. Um anjo enviado para me levar ao céu. Ou talvez, apenas talvez, para me salvar. Quando abri os olhos novamente, não reconheci onde estava. Um teto branco, paredes claras, lençóis limpos sob meu corpo dolorido. Por um momento, pensei que tinha morrido e chegado ao céu. Tão diferente era daquele inferno que eu chamava de lar. Mas a dor que sentia era real demais para o paraíso. Tentei me sentar, mas uma mão gentil tocou meu ombro, impedindo-me. Era a mesma freira que tinha visto antes de desmaiar. Uma senhora de meia idade, rosto sereno emoldurado pelo hábito preto e branco. Fique deitada, minha filha, disse ela com voz calma. Você perdeu muito sangue. Aos poucos, as memórias foram voltando. A fuga desesperada na noite, o sangramento, a igreja. E com as memórias veio a realização, o bebê. Instintivamente levei as mãos à barriga, agora vazia e dolorida. O bebê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. A freira fez o sinal da cruz e balançou a cabeça. Sinto muito. Não pudemos salvar. Fechei os olhos, deixando as lágrimas escorrerem silenciosamente. Mais uma criança perdida. Mais uma vida inocente que não resistiu ao horror da minha existência. Uma parte de mim sentia alívio. Aquela criança não sofreria o que eu sofri, não nasceria naquele ambiente de violência e perversão. Mas outra parte chorava pela perda, pelo que poderia ter sido em outras circunstâncias. Fiquei naquela enfermaria improvisada dentro do convento por 2 semanas. Soube depois que tinha sido encontrada por irmã Conceição, que chamou o médico da cidade imediatamente. Ele diagnosticou um aborto espontâneo, provavelmente causado pelo estresse extremo e esforço físico da fuga. Meu corpo estava fraco, desnutrido, coberto de hematomas antigos e recentes, evidências silenciosas da vida que eu havia deixado para trás.
As freiras cuidaram de mim com uma gentileza que eu nunca tinha conhecido antes. Alimentaram-me, limparam minhas feridas, providenciaram roupas limpas. Mais importante, não me julgaram, não me bombardearam com perguntas que eu não estava pronta para responder. Foi somente quando comecei a recuperar as forças que Irmã Conceição sentou-se ao lado da minha cama e perguntou, com aquela voz serena que se tornaria tão familiar para mim nos anos seguintes: "Você quer nos contar o que aconteceu, minha filha? Quem fez isso com você?" As palavras vieram como uma enchente depois de uma longa seca. Contei tudo. Os anos de abuso, a primeira gravidez, o parto no chiqueiro, minha filha arrancada dos meus braços, a segunda gravidez, a tentativa de envenenamento, a fuga desesperada. Falei sem parar, como se cada palavra expulsa do meu corpo fosse um veneno sendo drenado. Irmã Conceição ouviu tudo em silêncio, apenas segurando minha mão, seus olhos se enchendo de lágrimas conforme minha história se desenrolava. Quando terminei, exausta e vazia, ela fez algo que ninguém jamais tinha feito. Abraçou-me. Um abraço firme, maternal, que dizia mais que qualquer palavra poderia. "Você está segura agora", disse ela finalmente. "Ninguém vai machucá-la aqui." Acreditei nela. Talvez pela primeira vez na vida, senti que poderia confiar em outro ser humano. Nos dias que se seguiram, outras decisões precisaram ser tomadas. A madre superiora do convento, uma senhora idosa chamada Irmã Angélica, veio conversar comigo sobre o que eu queria fazer a seguir. "Podemos ajudá-la a encontrar trabalho na cidade, talvez como empregada em alguma casa de família", ofereceu ela. "Ou, se preferir, pode ficar conosco por mais tempo, ajudando nas tarefas do convento enquanto se recupera completamente." A ideia de sair daquele refúgio, de enfrentar o mundo lá fora onde meus irmãos poderiam me encontrar, causava-me pânico. "Posso ficar?" perguntei quase implorando. "Farei qualquer trabalho, não me importo se for pesado, só não quero voltar para lá." A madre superiora assentiu, compreensiva. "Você pode ficar o tempo que precisar. Todos nós temos nosso próprio caminho para a cura." Foi assim que comecei minha nova vida no convento de Santa Clara, em Congonhas. No início, fazia tarefas simples, ajudava na cozinha, lavava roupas, varria os corredores. Trabalhos não muito diferentes dos que fazia em casa, mas realizados num ambiente de paz e respeito que transformava completamente a experiência. Aos poucos, fui me abrindo para as outras freiras. Havia 12 delas no convento, de diferentes idades e origens. Algumas tinham entrado muito jovens, por vocação religiosa. Outras tinham vindo mais tarde na vida, após perdas ou desilusões. Todas me tratavam com respeito e carinho, embora eu fosse apenas uma ajudante, não uma noviça ou freira. Aprendi muito naqueles primeiros meses. A ler melhor, a escrever corretamente, a fazer contas mais complexas. Irmã Conceição, que tinha sido professora antes de entrar para o convento, dedicava 1 hora todas as tardes para me ensinar. Outras freiras compartilhavam seus conhecimentos específicos. Irmã Teresa me ensinou sobre plantas medicinais no jardim do convento, Irmã Luísa sobre culinária, Irmã Mariana sobre costura. Mas a aprendizagem mais importante não estava nos livros ou nas habilidades práticas. Estava no exemplo diário daquelas mulheres que tinham dedicado suas vidas a servir aos outros, que encontravam alegria nas coisas simples, que viviam com propósito e paz interior. Cerca de 6 meses após minha chegada, recebi uma notícia que não sabia bem como processar. Irmã Conceição me chamou para a pequena sala onde a Madre Superiora recebia visitantes. Lá estava um homem que reconheci vagamente, o vendedor de leite que às vezes passava pela fazenda dos meus pais. "Sua mãe faleceu, menina", disse ele, tirando o chapéu em sinal de respeito. "Faz 2 semanas já. Pneumonia", disseram. Fiquei ali, parada, sem saber o que sentir. Minha mãe, que tinha permitido meu sofrimento por tantos anos, que tinha escolhido olhar para o lado enquanto seus filhos destruíam a filha mais nova, estava morta. Deveria chorar? Sentir alívio? Raiva? Perdão? "Seus irmãos estão procurando por você", continuou o homem, alheio à minha confusão interna. "Dizem que você fugiu com o dinheiro deles, que querem que volte para casa."
Um arrepio de terror percorreu minha espinha. Então eles não tinham desistido. Estavam me procurando, provavelmente para terminar o que tinham começado. Ela não vai voltar, disse Irmã Conceição com firmeza, colocando um braço protetor ao redor dos meus ombros. Agradecemos a informação, mas Geralda está segura aqui conosco. O homem deu de ombros, como se não fosse problema dele. Após sua partida, desabei em lágrimas nos braços de Irmã Conceição. Não pela morte da minha mãe, percebi, mas pelo medo que ainda me dominava, pelo fantasma dos meus irmãos que parecia me perseguir mesmo naquele santuário. Eles não podem entrar aqui, assegurou-me ela. Não vamos permitir que a levem de volta. Naquela noite, deitada na pequena cela que agora chamava de minha, pensei muito sobre minha mãe. Sobre como ela tinha falhado em me proteger, sobre como tinha permitido que aquele horror acontecesse sob seu teto. Mas também pensei nela como vítima, de uma vida de pobreza, de um sistema que não valorizava mulheres, de filhos que tinha criado sozinha após ficar viúva. Rezei por sua alma, pelas primeiras vezes na vida, sentindo que minhas orações realmente chegavam a algum lugar. E de alguma forma, naquele processo, encontrei em mim um perdão que não sabia que era capaz de sentir. Não um perdão que apagasse o que tinha acontecido, mas que me permitisse seguir em frente sem carregar o peso do ódio. Nos meses que se seguiram, continuei minha vida no convento, cada vez mais integrada àquela comunidade de mulheres. O medo dos meus irmãos nunca desapareceu completamente, mas diminuiu com o tempo. Aprendia algo novo todos os dias, não apenas sobre trabalhos práticos, mas sobre mim mesma, sobre minha força interior que tinha sobrevivido a tudo aquilo. No final daquele ano, 1967, aconteceu algo que mudaria novamente o rumo da minha vida. Um dia, enquanto ajudava na organização da pequena biblioteca do convento, encontrei um livro com fotografias de bebês abandonados que tinham sido adotados por famílias através da mediação da igreja. Fiquei olhando aquelas imagens por horas, imaginando se minha Maria da Luz estaria ali, se ela tinha encontrado uma família amorosa, se estava bem. Irmã Conceição me encontrou assim, absorta naquelas páginas, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Sentou-se ao meu lado e esperou que eu falasse. Minha filha, comecei, a voz trêmula. Nunca vou saber o que aconteceu com ela, não é? Nunca vou encontrá-la. A freira pegou minhas mãos entre as suas. O futuro a Deus pertence, Geralda. Não sabemos o que ele reserva para nós. Mas posso dizer que muitas crianças como sua filha são levadas para orfanatos ou para famílias que não podem ter filhos. A esperança de que ela esteja bem. Aquela conversa plantou uma semente em mim. Nos dias seguintes, não conseguia parar de pensar na minha filha perdida, em outras crianças como ela, separadas de suas mães por circunstâncias trágicas. E também em crianças como eu tinha sido, abusadas, negligenciadas, presas em situações das quais não podiam escapar. Uma tarde, criei coragem e fui falar com a Madre Superiora. Contei-lhe sobre meus pensamentos, sobre o desejo crescente de fazer algo por essas crianças, de transformar minha dor em algo positivo. Quero ajudar crianças que sofreram como eu, disse, surpreendendo-me com minha própria determinação. Quero que elas saibam que não estão sozinhas, que há esperança, que podem sobreviver e encontrar paz, como eu encontrei aqui. A Madre Superiora me olhou por um longo momento, como se estivesse vendo além da jovem machucada que tinha chegado ao convento quase morrendo. Finalmente, sorriu. Um sorriso raro que iluminou seu rosto austero. Talvez seja essa a razão pela qual Deus a trouxe até nós, Geralda. Para curar-se e então ajudar a curar outros. Nos meses seguintes, com a bênção da Madre Superiora, comecei a trabalhar algumas horas por semana no orfanato administrado pelas freiras em Congonhas. Era um trabalho que partia meu coração e o curava ao mesmo tempo. Cada criança abandonada me lembrava da minha própria filha perdida. Cada marca de abuso que eu via em seus pequenos corpos me transportava de volta para meu próprio sofrimento. Mas cada sorriso que conseguia arrancar, cada pequena melhora que testemunhava, era como um bálsamo para minhas feridas. Eu tinha acabado de completar 18 anos quando Irmã Conceição me fez uma pergunta que mudaria tudo.
Estávamos sentadas no jardim do convento, após um longo dia no orfanato, observando o pôr do sol colorir o céu de Minas Gerais. Já pensou em se tornar uma de nós, Geralda? Perguntou ela, a voz suave como sempre. Em fazer os votos, dedicar sua vida a Deus e ao serviço dos outros? A pergunta me pegou de surpresa, embora, pensando bem, talvez já estivesse esperando por ela há algum tempo. Eu vivia no convento há quase 1 ano, participava de todas as orações e rituais, seguia a mesma rotina das freiras, mas tornar-me oficialmente uma delas? Fazer votos perpétuos de pobreza, castidade e obediência? Não sei se sou digna, respondi honestamente. Depois de tudo o que aconteceu comigo, de tudo o que fizeram com meu corpo... Irmã Conceição pegou minhas mãos, interrompendo-me. O que fizeram com você não diminui seu valor aos olhos de Deus. Você não tem culpa pelos pecados cometidos contra você. E talvez seja justamente por causa do seu sofrimento que tem tanto a oferecer aos outros. Pedi tempo para pensar, para rezar sobre essa decisão tão importante. Durante semanas, refleti profundamente sobre o que queria para minha vida. O convento tinha se tornado meu lar, as freiras minha família. O trabalho com as crianças abandonadas e abusadas dava sentido aos meus dias, transformava minha própria dor em algo útil. Mas havia também aquela parte de mim que ainda sonhava em encontrar minha filha um dia, que se perguntava se poderia ter uma família normal, uma vida fora daqueles muros, uma vida que aos 18 anos ainda estava teoricamente toda pela frente. No final, foi uma visita inesperada que selou minha decisão. Era uma tarde de domingo quando uma das noviças veio me chamar, dizendo que havia um homem perguntando por mim na portaria. Meu coração disparou imediatamente, o medo familiar tomando conta de mim. Seria um dos meus irmãos? Teriam finalmente me encontrado? Irmã Conceição foi comigo até o parlatório, onde recebíamos os raros visitantes. Através da grade que separava o interior do convento do mundo exterior, vi um rosto que não reconheci imediatamente. Um homem de meia-idade, barba grisalha, olhos cansados. "Geralda?" perguntou ele, e algo em sua voz despertou uma memória distante. "Sou eu", respondi cautelosamente. "Sou Joaquim, primo do seu pai. Vim de longe para encontrá-la." Fiquei tensa, desconfiada. O que um parente distante que mal conhecia queria comigo depois de tanto tempo? "Seus irmãos estão procurando por você", continuou ele, confirmando meus temores. "Sebastião, principalmente. Ele não está bem da cabeça. Diz coisas estranhas, que você precisa pagar pelo que fez, que você sabe demais." Senti o sangue fugir do meu rosto. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tudo, eles ainda queriam me silenciar. O medo que pensei ter superado voltou com força total, congelando-me por dentro. "Por que está me dizendo isso?" consegui perguntar. O homem olhou para baixo como se envergonhado. "Porque ouvi rumores de que você estava aqui. E porque sei o que aconteceu naquela casa. Não tudo, mas o suficiente. Sempre suspeitei, mas nunca fiz nada. Carrego essa culpa comigo." Irmã Conceição apertou minha mão, dando-me força para continuar ouvindo. "Vim para alertá-la", prosseguiu ele. "Sebastião tem vindo a Congonhas regularmente. Está perguntando por você nas tavernas, nas lojas. É questão de tempo até descobrir sobre o convento, e ele jurou que vai acabar com você quando encontrá-la." Um silêncio pesado caiu sobre nós. A ameaça pairava no ar, quase palpável. Depois de alguns momentos, consegui encontrar minha voz novamente. "Obrigada por me avisar", disse, surpresa com a firmeza na minha própria voz. "Mas não tenho medo dele. Não mais. Encontrei meu lugar aqui, minha família, minha missão. Se ele vier, não me encontrará sozinha e indefesa como antes." O homem assentiu lentamente, parecendo impressionado com minha determinação. Após sua partida, Irmã Conceição me abraçou, seus olhos brilhando com o que pareciam lágrimas de orgulho. "Você é mais forte do que imagina, Geralda", disse ela. Sempre foi. Naquela noite, tomei minha decisão. Se Sebastião realmente me encontrasse, o convento seria o lugar mais seguro para mim. E mais que isso, eu queria pertencer oficialmente àquela comunidade que tinha me acolhido e salvado.
Queria dedicar minha vida a fazer pelos outros o que tinham feito por mim. Na manhã seguinte, procurei a Madre Superiora e pedi para iniciar oficialmente meu noviciado. O caminho para me tornar freira seria longo, 2 anos como postulante, depois o noviciado e finalmente os votos. Mas estava determinada a seguir esse caminho, a transformar completamente a menina abusada e quebrada que tinha fugido descalça numa noite de outubro em uma mulher forte, dedicada a servir e proteger os mais vulneráveis. Nunca soube se Sebastião chegou a me encontrar. Talvez tenha desistido, talvez tenha sido impedido pela proteção que o convento me oferecia. O que sei é que, gradualmente, o medo dele e dos meus outros irmãos foi diminuindo, substituído pela certeza de que tinha encontrado o meu verdadeiro lugar no mundo. Em 1969, aos 19 anos, fiz meus primeiros votos, tornando-me oficialmente noviça. Recebi um novo nome, Irmã Maria da Luz, em homenagem à filha que nunca pude criar, mas cujo breve passar pela minha vida tinha me colocado no caminho da redenção. Era minha forma de mantê-la viva, de honrar o que tínhamos compartilhado naqueles poucos meses. Os anos seguintes foram de crescimento, aprendizado e serviço. Continuei trabalhando no orfanato, agora com mais responsabilidades. Estudei, completei minha educação formal, especializei-me em psicologia infantil através de cursos por correspondência. Queria entender melhor as crianças traumatizadas que atendíamos. Queria dar a elas o que eu mesma não tinha recebido: compreensão, apoio, ferramentas para curar. Aos 23 anos, em 1973, fiz meus votos perpétuos, comprometendo-me definitivamente com aquela vida. A jovem assustada que tinha entrado no convento sangrando e meio morta estava agora transformada numa mulher serena, propositiva, dedicada a fazer diferença no mundo através do seu trabalho com as crianças mais vulneráveis. E foi assim, meus queridos, que sobrevivi àquele inferno na terra. Não apenas sobrevivi, mas encontrei um propósito, uma missão. A dor não desapareceu completamente. Algumas noites ainda acordo com pesadelos. Algumas memórias ainda me fazem estremecer, mas aprendi a conviver com elas, a usá-las como combustível para meu trabalho, para minha dedicação às crianças que, como eu um dia, precisam desesperadamente de alguém que acredite nelas, que as proteja, que lhes mostre que há esperança além do sofrimento. E quanto à minha Maria da Luz, minha filha perdida, nunca a encontrei. Mas todos os dias, em cada criança que ajudo, em cada sorriso que consigo despertar num rostinho marcado pelo trauma, vejo um pedacinho dela. E isso me basta, isso me completa. Os anos seguintes à minha consagração como freira foram de profunda transformação. A década de 1970 trazia mudanças para o Brasil e para o mundo. E eu, dentro dos muros do convento de Santa Clara, também me transformava. Não era mais aquela menina aterrorizada que fugiu descalça numa noite escura. Era a Irmã Maria da Luz, uma mulher com propósito, com missão. O trabalho no orfanato se tornou minha vida. Cada criança que chegava até nós carregava sua própria história de dor. Algumas abandonadas, outras vítimas de violência, outras órfãs por tragédias diversas. Via em cada uma delas um pedaço de mim mesma, da minha própria história. Mas também via possibilidades, futuros que poderiam ser diferentes do meu. Em 1975, aos 25 anos, assumi a coordenação do orfanato. A Madre Superiora reconheceu em mim não apenas dedicação, mas um dom especial para conectar-me com aquelas crianças que outros consideravam difíceis ou problemáticas. Eu as entendia como ninguém. Conhecia a linguagem silenciosa do trauma, os comportamentos que eram na verdade gritos de socorro, a desconfiança que servia como escudo contra mais dor. As crianças sentem que você já esteve onde elas estão, disse-me Irmã Conceição, agora minha conselheira e amiga mais próxima. Elas reconhecem em você alguém que realmente entende. Sob minha coordenação, implementamos mudanças significativas no orfanato. Abandonamos práticas disciplinares rígidas que, embora bem intencionadas, muitas vezes retraumatizavam crianças já tão machucadas. Introduzimos mais momentos de brincadeira, de expressão artística,
de escolha e autonomia. Trouxemos profissionais de saúde mental para trabalhar conosco. Uma novidade na época, quando pouco se falava sobre os efeitos psicológicos do trauma infantil. O resultado foi visível. Crianças que chegavam retraídas, agressivas ou completamente mudas começavam a florescer. Não imediatamente, não sem recaídas. A cura nunca é linear, como bem aprendi em minha própria jornada. Mas havia progresso. Havia esperança. Por volta de 1977, nosso trabalho começou a ser reconhecido além dos limites de Congonhas. Recebemos visitas de educadores, de representantes de outros orfanatos, até mesmo de autoridades governamentais interessadas em nossa abordagem. Foi um período de expansão, mais crianças, mais funcionários, mais recursos. Com o crescimento vieram novos desafios. A burocracia, a política, as exigências dos financiadores nem sempre se alinhavam com o que acreditávamos ser o melhor para nossas crianças. Havia momentos em que me sentia frustrada, em que a simplicidade da minha vocação parecia se perder entre relatórios e reuniões. Nesses momentos, eu me refugiava na capela do convento. Ali, no silêncio, reconectava-me com o propósito que tinha me trazido àquela vida. Rezava não apenas pelas crianças sob meus cuidados, mas também pela menina que eu fui, pela jovem mãe que perdeu 2 filhos, pelos irmãos que me machucaram tão profundamente. Sim, até por eles eu rezava, não por um sentimento de superioridade moral, mas porque aprendi que carregar ódio era como beber veneno esperando que o outro morresse. Foi numa dessas tardes de oração, em 1979, que recebi uma visita inesperada. Uma das noviças mais jovens veio me buscar, dizendo que havia alguém me procurando no parlatório. O coração ainda acelerava nesses momentos. Mesmo depois de tanto tempo, o medo de que meus irmãos tivessem me encontrado nunca desapareceu completamente. Quem me esperava, porém, era uma mulher de aproximadamente minha idade, bem vestida, com uma expressão ansiosa no rosto bonito. Apresentou-se como Teresa, assistente social de um orfanato em Belo Horizonte. Viemos de longe para conhecer seu trabalho, Irmã Maria da Luz, disse ela, acompanhada de 2 colegas. O que vocês estão fazendo aqui é revolucionário. Fiquei surpresa. Nosso trabalho era importante, sim, mas revolucionário? Estávamos apenas fazendo o que considerávamos certo, tratando as crianças com a dignidade e o respeito que mereciam. A conversa que se seguiu foi longa e produtiva. Teresa explicou que havia muitos orfanatos pelo Brasil tentando melhorar suas práticas, abandonando métodos antigos e punitivos. Queriam aprender conosco, queriam que eu compartilhasse nossa abordagem. A senhora tem um dom especial, disse ela ao final da conversa. Consegue ver além dos comportamentos problemáticos, enxergar a criança ferida por trás deles. Não é um dom, respondi, sentindo as lágrimas se formarem. É experiência. Algo em minha voz deve ter revelado mais do que pretendia, pois Teresa me olhou longamente, com uma compreensão que ia além das palavras ditas. Às vezes, falou suavemente, as maiores curas vêm das feridas mais profundas. Aquele encontro foi o primeiro de muitos. Nos anos que se seguiram, comecei a viajar para outros orfanatos, para conferências sobre educação e proteção infantil, para formações de equipes que trabalhavam com crianças vulneráveis, sempre com a permissão da Madre Superiora, sempre mantendo meus votos e compromissos, mas expandindo minha atuação para além dos muros do nosso orfanato. O Brasil dos anos 1980 estava em transformação. A ditadura chegava ao fim. Novas leis de proteção à infância começavam a ser discutidas. E eu, surpreendentemente, me vi na posição de influenciar algumas dessas mudanças, compartilhando o conhecimento nascido da minha própria dor e da minha experiência diária com crianças traumatizadas. Foi uma década de expansão, de crescimento. Nosso orfanato se tornou referência nacional. Eu, que mal tinha estudado na infância, agora escrevia artigos para publicações especializadas, dava palestras, treinava equipes, tudo isso sem jamais perder de vista minha missão principal, as crianças. Cada criança individual, com sua história única, com suas necessidades específicas, com seu potencial inexplorado. Em 1987,
ocorreu um episódio que abalou profundamente minha paz recém-conquistada. Estava voltando de uma viagem a São Paulo, onde tinha participado de uma conferência sobre adoção, quando vi um rosto familiar na rodoviária de Belo Horizonte. Um rosto envelhecido, marcado pelo tempo e provavelmente pelo álcool, mas que ainda assim reconheci imediatamente. Sebastião. Meu irmão mais velho, o primeiro a me machucar, o líder dos outros, estava ali, a poucos metros de mim. Não me viu. Eu estava de hábito, algo que ele provavelmente nunca imaginou para mim. Fiquei paralisada, observando-o de longe. Parecia mais baixo do que lembrava, mais frágil. Estava mal vestido, sujo, cambaleando ligeiramente. Claramente, a vida não tinha sido gentil com ele. Por um momento, pensei em me aproximar, em dizer quem eu era, em confrontá-lo com tudo o que tinha feito, com a pessoa que eu tinha me tornado apesar dele, não por causa dele. Mas então ele virou-se e vi seus olhos, aqueles mesmos olhos que tinham me aterrorizado por tantos anos, e neles não vi remorso, não vi arrependimento. Vi apenas a mesma escuridão de sempre. Deixei-o ir sem me revelar. Não por medo, surpreendentemente, percebi que não tinha mais medo dele. Deixei-o ir porque confrontá-lo não mudaria nada. Não devolveria minha infância, não traria de volta meus filhos perdidos, não curaria minhas cicatrizes. E eu já tinha aprendido, ao longo dos anos, que algumas pessoas jamais reconhecem o mal que fazem, jamais mudam realmente. Aquele breve encontro, no entanto, trouxe à tona memórias e emoções que achei que tinha processado completamente. Nas semanas seguintes, os pesadelos voltaram. Acordava suando, gritando às vezes, revivendo os horrores do passado. Irmã Conceição, agora uma senhora idosa, mas ainda minha confidente mais próxima, percebeu minha perturbação. "O que aconteceu, minha querida?" perguntou ela uma noite, depois de me encontrar na capela às 3 da manhã, rezando para afastar os fantasmas que tinham voltado a me assombrar. Contei-lhe sobre o encontro com Sebastião, sobre como aquele breve vislumbre tinha reaberto feridas que pensei estarem cicatrizadas. E então, surpreendendo a nós duas, confessei algo que nunca tinha admitido em voz alta. Uma parte de mim ainda procura por ela, por Maria da Luz, minha filha, em cada criança nova que chega ao orfanato, em cada jovem mulher que vejo na rua com a idade que ela teria. Ainda procuro por ela. Irmã Conceição pegou minhas mãos, seus olhos cheios de compaixão. "É natural, Geralda. Ela é parte de você, sempre será. Mas lembre-se, você tem sido mãe para centenas de crianças ao longo desses anos. Não apenas uma mãe que alimenta e veste, mas uma mãe que compreende, que cura, que transforma vidas." Suas palavras me confortaram, como sempre. Mas também plantaram uma ideia que cresceria nos anos seguintes, a ideia de que talvez, apenas talvez, eu pudesse tentar descobrir o que tinha acontecido com minha filha. O Brasil do final dos anos 1980 e início dos anos 1990 estava em transformação profunda. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi promulgado em 1990, trazendo uma nova era de direitos e proteções. Meu trabalho se expandiu para incluir treinamentos sobre essa nova legislação, consultorias para organizações que estavam se adaptando às novas exigências. Com mais visibilidade, veio também mais acesso a recursos e pessoas influentes. Em 1992, durante um seminário em Brasília, conheci uma juíza da vara da infância que se interessou pela minha história. Não pela parte dolorosa da minha infância, que mantinha privada, mas pela minha jornada de transformar o orfanato de Congonhas em um modelo de cuidado infantil centrado no trauma. Depois de várias conversas, criei coragem e contei-lhe sobre Maria da Luz, sobre como ela tinha sido levada pelos meus irmãos quando tinha apenas 3 meses. Perguntei se haveria alguma forma, depois de tanto tempo, de descobrir o que tinha acontecido com ela. A juíza foi gentil, mas realista. "Há quase 30 anos, irmã. Sem documentos, sem registros oficiais? Seria praticamente impossível. Especialmente considerando que, naquela época, adoções informais eram comuns, crianças eram entregues sem qualquer documentação." Assenti, já esperando essa resposta. Mas ela continuou.
No entanto, podemos tentar. Se você tiver qualquer informação, data aproximada, local, nomes, posso pedir que façam uma busca nos registros antigos. Foi assim que, aos 42 anos, iniciei uma busca que parecia impossível. Forneci o que sabia: a data aproximada do nascimento de Maria da Luz, o fato de que meus irmãos provavelmente a levaram para Congonhas ou alguma cidade próxima, seus nomes completos. Era muito pouco, sabia disso. E as chances de encontrar qualquer informação após tanto tempo eram mínimas. Meses se passaram sem notícias. A vida continuou. O trabalho no orfanato, as viagens para compartilhar nossa metodologia, as orações diárias que mantinham meu equilíbrio interior. Tinha quase esquecido da busca quando recebi uma carta da juíza. Abria com mãos trêmulas, o coração acelerado. Mas o conteúdo, embora gentil, confirmava o que já sabia em meu coração. Não havia registros. Nenhuma criança com aquela data aproximada de nascimento havia sido formalmente adotada ou institucionalizada na região. Se Maria da Luz tinha sobrevivido, e eu rezava todas as noites para que sim, seu paradeiro era um mistério que provavelmente nunca seria resolvido. A carta terminava com palavras de consolo. O trabalho que a senhora realiza tem transformado a vida de tantas crianças. Talvez seja esse o propósito maior que surgiu de sua dor. Não encontrar uma criança, mas salvar centenas. Chorei ao ler aquelas palavras, mas não foram lágrimas apenas de tristeza. Havia também gratidão. Por ter sobrevivido, por ter encontrado um propósito, por todas as crianças que tinha ajudado ao longo dos anos. E havia aceitação de que algumas perguntas não teriam respostas nesta vida, de que alguns ciclos não se fechariam da forma que eu desejava. Os anos 1990 continuaram a trazer mudanças para mim e para o Brasil. Nosso orfanato se transformou em um centro de acolhimento mais amplo, oferecendo não apenas moradia para crianças abandonadas, mas também apoio para famílias em crise, programas de prevenção ao abandono, preparação para a adoção. Em 1997, aos 47 anos, recebi um convite que jamais teria imaginado: participar de uma Comissão Nacional sobre Direitos da Criança e do Adolescente. Eu, que tinha começado minha vida como uma menina abusada numa fazenda pobre do interior de Minas, estava agora ajudando a moldar políticas que protegeriam outras crianças de sofrerem o mesmo destino. Foi também nessa época que comecei a sentir a necessidade de compartilhar minha história mais amplamente. Não a história completa. Algumas partes eram dolorosas demais, privadas demais. Mas a jornada de superação, de transformação, de encontrar propósito através da dor. Comecei a dar palestras não apenas sobre técnicas de cuidado infantil, mas sobre resiliência, sobre cura, sobre como construir algo significativo a partir das experiências mais difíceis. A senhora deveria escrever um livro, sugeriu uma jovem freira após uma dessas palestras. Sua história poderia ajudar tantas pessoas. A ideia me assustou inicialmente. Colocar no papel aquelas memórias, expor-me daquela forma. Mas quanto mais pensava nisso, mais via o potencial de alcançar pessoas que nunca assistiriam às minhas palestras, que nunca viriam ao nosso centro. Comecei a escrever em 1999, aos 49 anos. Não foi fácil. Muitas noites precisava parar, sobrecarregada pelas memórias que ressurgiam. Outras vezes, as palavras fluíam como um rio represado finalmente liberado. Irmã Conceição, agora bastante idosa, mas ainda lúcida, foi minha primeira leitora, minha maior incentivadora. O livro, intitulado Das Trevas à Luz, uma jornada de cura e redenção, foi publicado em 2001. Não era um best-seller nacional, mas encontrou seu público. Profissionais que trabalhavam com crianças traumatizadas, sobreviventes de abuso buscando esperança, pessoas de fé interessadas numa história de transformação espiritual. As décadas seguintes trouxeram tanto alegrias quanto desafios. O centro continuou a crescer, a evoluir. Eu envelheci naturalmente, mas mantive a energia e o compromisso com nossa missão. Irmã Conceição nos deixou em 2005, aos 92 anos. Uma perda que senti profundamente, pois ela tinha sido verdadeiramente minha mãe espiritual, a pessoa que me guiou do desespero à cura.
Em 2010, aos 60 anos, enfrentei meu próprio desafio de saúde. Um câncer de mama que exigiu cirurgia e tratamentos desgastantes. Foi um período difícil, que me forçou a desacelerar, a aceitar ajuda, a me permitir ser cuidada em vez de sempre cuidar dos outros. Mas também foi um período de reflexão profunda, de gratidão pela vida que tinha vivido, pelos milhares de crianças que tinha ajudado. Superei o câncer e voltei ao trabalho, embora em ritmo menos intenso. Assumi um papel mais consultivo, orientando a nova geração de profissionais que agora lideravam o centro. Continuei dando palestras ocasionais, escrevendo artigos, compartilhando o conhecimento acumulado em décadas de trabalho. Em 2015, recebi uma honraria que jamais teria imaginado, a Ordem do Mérito Social, concedida pelo governo brasileiro por minha contribuição à proteção da infância. A cerimônia em Brasília foi emocionante, cercada por colegas de trabalho e ex-crianças do orfanato, agora adultos bem-sucedidos, alguns com seus próprios filhos. Ao receber a medalha, pensei na longa jornada que tinha me trazido até ali, na menina abusada que fugiu descalça numa noite escura, na jovem mãe que deu à luz no chiqueiro e teve sua filha arrancada dos braços, na freira que encontrou seu propósito no cuidado com outras crianças feridas. Tantas versões de mim mesma, tantas transformações. Hoje, aos 78 anos, olho para trás com uma mistura de tristeza e gratidão. Tristeza pelas dores que não podem ser desfeitas, pelas perguntas que nunca terão resposta. Gratidão pela vida que pude construir apesar de tudo, pelo bem que pude fazer, pelas crianças que pude ajudar. Ainda penso em Maria da Luz todos os dias. Ela teria 58 anos agora. Será que está viva? Será que teve uma boa vida? Será que tem seus próprios filhos, netos talvez? Nunca saberei. Mas aprendi a conviver com essa incerteza, a transformá-la em força para continuar meu trabalho até onde minhas forças permitirem. E é por isso, meus queridos, que estou aqui hoje compartilhando minha história com vocês. Para que saibam que não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. Que não importa quão profundas sejam as feridas, a cura é possível. Que não importa quantas perdas soframos, ainda podemos encontrar propósito, ainda podemos fazer diferença na vida de outros. Se minha história tocou seu coração, peço que deixe seu like e se inscreva neste canal. Cada inscrição, cada curtida me ajuda a continuar compartilhando histórias como a minha, alcançando pessoas que talvez precisem ouvir que sim, é possível sobreviver às piores tempestades que a vida nos manda. E se quiserem continuar essa conversa, entrem no nosso grupo de WhatsApp. O link está na descrição do vídeo. Lá compartilhamos diariamente histórias reais de outras vovós que, como eu, transformaram suas dores em força e sabedoria. É um espaço de acolhimento, sem julgamentos, onde podemos nos fortalecer mutuamente. A vida é uma jornada com muitos caminhos, meus queridos. Nem sempre podemos escolher o que nos acontece, mas sempre podemos escolher como respondemos, como transformamos nossas experiências, como usamos nossa dor para crescer e para ajudar outros. Essa é a verdadeira libertação, a verdadeira cura, não a ausência de cicatrizes, mas a transformação delas em ponte para alcançar outros corações feridos. Um abraço carinhoso desta vovó que aprendeu, da maneira mais difícil, que nossa maior força geralmente se revela justamente nos momentos em que pensamos não ter força alguma.